Meus amados, essa é a continuação do outro vídeo, onde aconteceu um problema e eu tive que dar uma saída rápida para resolver. Aquele homem, teimoso, ignorante, chato, abusado, incrédulo, ele foi internado no hospital e amputou a perna. Um milagre, porque Deus curou a infecção que estava no corpo dele, e com 3 dias depois ele fez a cirurgia de amputar o membro, a perna. Moral da história, aquele homem, ele negou todas as possibilidades que Deus deu, dele ficar bom, dele ter uma vida abundante. Então, ele teve uma cirurgia bem sucedida, ficou alguns dias em tratamento, e depois ele voltou a fumar, continuou fumando e continua fumando. Existem pessoas que elas estão vendo a morte, mas elas não se conformam, elas não param, elas não se arrependem. E quanto mais elas pecam, mais elas querem pecar, porque ali está no coração. Então a palavra de Deus diz que não devemos lançar pérolas aos porcos. E a família continua intercedendo. No meio termo, onde aquele homem estava fazendo o tratamento, o genro dele, com todo carinho, cuidando das feridas dele, falando da palavra, e aquele homem nada de querer ouvir. E aconteceu que, depois que ele ficou bom, com a perna amputada, fumando, começou a menosprezar os filhos, a família, começou a se isolar. E a filha tratando bem aquele homem, ajeitando ele, amando, e ele humilhando, chegou ao ponto desse homem dizer coisas horrendas com a filha. E o genro, filhos, todos tristes, desanimados, frios na palavra por causa das atitudes daquele homem. A palavra de Deus diz que se ninguém quer nada com a palavra, a gente deve se afastar. A gente não deve perder tempo com pessoas que não querem nada com Deus, porque aí é o mesmo que lançar pérolas aos porcos. Se você estiver perdendo tempo com pessoas que não querem nada com a palavra de Deus, que não querem buscar a palavra de Deus, você vai acabar esfriando na fé, você vai acabar desanimando. E isso vai fazer com que você perca o foco, vai fazer com que você desanime na fé e até mesmo se afaste. Porque existem pessoas que são totalmente usadas pelo diabo. Existem pessoas que não creem em Deus, não amam as coisas de Deus. Existem pessoas que não estão nem aí com as coisas do Senhor, porque elas não têm prazer, porque elas não pertencem a Ele. Eu tenho acompanhado aquela história daquele homem, um homem que não agradece o que as pessoas fazem por ele. Um homem onde o prazer dele está apenas limitado em satisfazer a sua própria vontade. É uma pessoa que quer escravizar as outras pessoas, usando o jugo, fazendo-se de vítima. Nenhum interesse, nenhuma força tem para mudar, para melhorar, para deixar o vício. A palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então a gente não deve nos pôr a jugo desigual. A gente não deve ter comunhão com aqueles que não têm comunhão com Deus. Ele diz que nós devemos nos afastar. Sabe por quê?
Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, mas nem todos vão se salvar porque todos não querem. Então, se você quer, busque as coisas de Deus, porque se você tiver amizade com pessoas que não querem nada com Deus, você vai perder o foco, você vai acabar participando das mesmas obras que aquelas pessoas participam. E você vai acabar perdendo o interesse, você vai acabar perdendo o fogo do Espírito, a chama do Espírito Santo, pode até apagar. Por quê? Por falta da inconstância. Ele diz na palavra dele, o Senhor diz, que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então a gente tem que amar as coisas de Deus, a gente tem que se aproximar das coisas de Deus. Enquanto você está perdendo tempo com pessoas que não querem nada com Deus, tem muita gente precisando, porque a palavra de Deus diz que você é a luz que ilumina o mundo, porque esta luz habita em você, a luz de Cristo, a presença de Deus. Se as pessoas não estão querendo receber, você procura pessoas que queiram, porque a honra e a glória é do Senhor. Então não se ponha em julgo desigual. Existem pessoas que elas vão morrer e não vão se converter, porque elas já pertencem ao diabo. A palavra de Deus diz que nós temos o livre-arbítrio. Deus, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, ele morreu lá na cruz como homem, para perdão dos nossos pecados. E todo aquele que crê nele, se arrepender e o confessar, será salvo. Mas é preciso que haja um arrependimento, é preciso que haja fé, é preciso que haja um interesse de buscar a palavra de Deus, um interesse nas coisas de Deus. Quantos não tem por aí que confessam o nome do Senhor da boca para fora? Eu aceito Jesus da boca para fora. A palavra de Deus diz lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que o velho se fez novo. Tem que haver uma mudança na vida do homem que se converte. Verdadeiramente tem que haver uma mudança. Não lanceis pérolas aos porcos. Vou dar um exemplo. Você pega um porco todo sujo de lama, você lava ele, dá um banho nele, deixa ele bem perfumado. Quando você soltar ele, sabe para onde ele vai? Vai para a lama novamente. Uma pessoa que não se converte, ele diz: eu aceito Jesus, mas continua do mesmo jeito, ele volta de novo para a lama, porque foi o aceitar da boca. Não houve uma transformação, não houve uma convicção verdadeira. Eu conheço uma pessoa da família que é desse jeito, confessou Jesus umas 10 vezes ou mais, continua nas drogas, na prostituição, continua na bebedeira, porque é uma pessoa que tem um coração maligno, uma pessoa que não tem arrependimento. Um dos atributos para que o homem se converta é arrependimento, tem que haver arrependimento. Judas andava com o Senhor Jesus, traiu ele, mas não se arrependeu, ele teve remorso, é tanto que ele foi se enforcar. Pedro traiu Jesus 3 vezes, em uma única noite, no dia da crucificação. Mas Pedro, arrependido, foi chorar. Houve arrependimento. Tem que haver arrependimento na vida do homem. Tem que haver arrependimento de obras mortas. O homem tem que se arrepender. A pessoa que quer verdadeiramente ser serva de Deus, quer ser filho e filha de Deus, tem que se arrepender de verdade, no coração. Você não se converte para provar alguma coisa a alguém, ou para dizer a alguém que você está indo para a igreja. Você se converte porque houve um arrependimento, houve uma confissão em algo que você crê verdadeiramente. A palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 1, versículo 12, mas a todos quanto receberam, ele vos deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. É crer verdadeiramente. Não lance pérolas aos porcos.
Se você está perdendo tempo com pessoas que não querem nada com Deus, busque fazer outra coisa, busque evangelizar, busque fazer visita, busque orar, saia de perto desse tipo de gente que não quer nada com Deus. O próprio Senhor Jesus, ele disse, ide pelas casas. Diga, a minha paz eu vos dou, paz seja nesse lar. Se as pessoas não quiserem ouvir a palavra, o Senhor Jesus disse que a gente deveria bater a sandália, porque até o pó serviria de juízo no dia, no grande e glorioso dia. Então, se as pessoas não querem nada, saia de perto desse tipo de gente, porque isso aí é julgo desigual, isso aí é lançar pelas aos porcos. Existe muita gente que precisa da palavra de Deus, que ama ouvir a palavra de Deus, que precisa de uma força. Não se deve ajudar quem não quer ser ajudado. Eu conheço duas pessoas, é um pai e um filho. Todos eles já ouviram a palavra, já tiveram ministrações da palavra, mas não quiseram nada. Porque eles não querem ser ajudados. Eles querem continuar pecando. A revolta dessas pessoas é que elas querem continuar no erro, continuar no pecado, e não querem que aconteça nada. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Elas querem pecar, mas querem se dar bem. Então, elas culpam Deus pelos erros dela mesma. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 39, diz, do que se queixa, pois, o homem vivente? Queixa-se dos seus próprios pecados, das suas próprias falhas. Deus não é culpado de nada, nós é que somos culpados, porque fomos nós que pecamos, porque foi através de Adão que o pecado entrou no mundo, entrou através de um homem, mas Cristo veio para tirar o pecado do mundo. Então não existe justificação para o homem, não existe desculpas diante de Deus, porque em Romanos 1 diz que todas as coisas, todos os atributos de Deus se manifestam desde a criação. Então, as pessoas não têm desculpa. Não tem desculpa para não se converter. Existe muita gente pregando o evangelho. A palavra tem sido levada em todos os cantos do mundo, pela internet, pelos folhetos, pelas igrejas, pelos evangelistas, pelos missionários. Não tem desculpa. Não lancei pelas aos porcos. Graça e paz a todos, glorificado, magnificado, exaltado seja o nome do Senhor. E quem não quer nada com Deus, que seja maldito. Porque a palavra de Deus diz, quem não ama o Senhor, que seja anátema. Glória a Deus, aleluia.